Som. Obrigado, meu irmão. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estarmos aqui no culto de oração, novo horário. Acho que eu já gostei hoje. Consegui chegar no começo do culto, pegar a oração no começo, que sempre para mim estava bem complicado por causa do horário dos meninos. Eles saíram de 6h30, deixei eles em casa, vim correndo. Mas graças a Deus, acho que o horário... Convidar os irmãos que estão em casa, quiserem estar aqui na comunhão dos irmãos, juntos, como nós falamos no culto de domingo, juntos aqui, sejam sempre bem-vindos. Agradecer a presença de todos que estão aqui e gostaria de continuar compartilhando com os irmãos sobre as orações nas cartas do apóstolo Paulo. E nós tivemos já a oportunidade de meditar sobre a oração de Paulo lá em Romanos, 2 orações em Efésios, e hoje a gente vai entrar na carta aos Filipenses. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o verso 11. Não sei, os irmãos que estão... online, aproveitar enquanto os irmãos estão abrindo para eu saudar os irmãos que estão online. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém aqui. Irmã Rosemary, glória a Deus. A Ingrid, Deus abençoe os irmãos, as irmãs que estão aí também acompanhando a reunião de oração. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Rosângela, porque eu não consigo ver todo mundo, mas Rosângela também, Deus abençoe. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, afinal isso é uma reunião de oração, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nosso amado e bendito Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti, Senhor, diante da Tua palavra, e nós cremos que o Senhor fala através dessa palavra, ouvimos o Teu conselho sábio através dela e buscamos também a Tua direção ao orarmos e falarmos com o Senhor. Ó Deus, concede-nos a bênção pela Tua graça e por meio de Jesus Cristo, a mediação do Cordeiro Santo e perfeito, através da intercessão do Espírito Santo e pela Tua bondade, infinita misericórdia, concede-nos a bênção de entendermos um pouco mais a Tua palavra, de sermos iluminados pelo Teu Espírito Santo nessa noite, apesar de nós, apesar dos nossos pensamentos não serem os Teus pensamentos, Senhor, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas faltas diante do Senhor, eis a Tua palavra, a vontade revelada do Senhor. Fala conosco, nos abençoa. Abençoa o Teu povo que está acompanhando essa reunião, aqueles que vão ouvir essa mensagem posteriormente, que o Senhor possa tocar ao coração de cada um deles e o Senhor possa falar conosco, nos aperfeiçoando, renovando a nossa fé, a nossa esperança, o amor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bom. Bom, meus amados, então nós estamos começando aqui essa oração
do apóstolo, na verdade, ele me parece, faz uma oração mais característica que no final do texto que nós lemos, do versículo 9 até o versículo 11, mas para falar sobre essa oração, meio que prepara o ambiente na carta, é o início da carta ali, aquela igreja na Macedônia, a igreja de Filipos, e ele então, apesar de não ser uma oração característica, né, com cara de oração, ela tem, ela meio que apresenta no início dos versículos 3 em diante um modo de orar, o modo como o apóstolo está se apresentando ali àquela igreja e da forma como ele intercede por aqueles irmãos. Então, aqui no início da carta, então, após a saudação, o prefácio inicial, o apóstolo Paulo escreve: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. E Paulo tem muito que recordar daquela igreja, a igreja de Filipos. Filipos é uma cidade na Macedônia, mas é uma cidade diferente, que quando ela foi conquistada por um comandante romano chamado Otaviano, essa cidade ela recebeu status de cidade romana. Então, Filipos, diferentemente das outras cidades conquistadas, ela não pagava impostos, ela tinha algumas diferenças das demais cidades ali. E o apóstolo Paulo está viajando, pregando na região da Macedônia, na sua segunda viagem missionária. Ele está viajando com o Silas, e o Silas, o lado de Atos dos Apóstolos, não o Silas aqui da igreja, e ele lá no capítulo 16 de Atos, Lucas narra que Paulo chega ali naquela cidade e ele vai até um rio. Eu comentei aqui com os irmãos na pregação do domingo que, diferentemente dos pagãos, na época tinham templos e tal, a igreja não tinha templos para se reunir como hoje a gente tem, um local assim agradável, com ar-condicionado, cadeira, etc. Então, eles se reuniam em lugares alternativos, né? A igreja alternativa dos apóstolos. Então, eles se reuniam em praias, rios, às vezes em túmulos, para ter um lugar sossegado para reunir longe da perseguição. E Paulo, então, chegando em Filipos, ele vai lá para o próximo do rio, onde parecia ter realmente uma reunião de oração. Estava tendo uma reunião ali com algumas pessoas, e Paulo se aproxima, ele prega o evangelho, e uma mulher, uma comerciante de púrpura, ela se converte, chamada Lídia. E aparentemente ela fica se sente tão acolhida pelo evangelho, que ela quer acolher o apóstolo também. E ela constrange o apóstolo a ficar ali pregando ainda outros dias, e hospeda em sua casa aquele homem, aqueles apóstolos ali, o Paulo e o Silas. E nessa de ir para a reunião de oração e pregar, e ensinar, e pregar o evangelho, eles cruzam sempre com uma outra mulher lá em Filipos. Está tudo lá no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E é uma mulher adivinhadora, e essa mulher começa a falar sobre aqueles homens, dizendo que eles vêm da parte de Deus, que são santos de Deus, mas o apóstolo Paulo, com muito discernimento, percebe que aquela mulher está possessa de um espírito adivinhador, e ele repreende o espírito adivinhador daquela mulher, e aquela mulher, então, ela é liberta, e por ter cessado a fonte do lucro dos homens que financiavam as operações, as adivinhações daquela mulher, Paulo e Silas são, então, maniatados, eles são presos, levados à praça pública, e eles são injustamente condenados a açoites de vara. Eles recebem vários açoites ali, sem chance de defesa, e são levados até o cárcere. E Paulo está dizendo aqui que recorda daquela igreja, recorda daqueles irmãos, e eu acho que passa tudo isso na cabeça de Paulo, toda aquela experiência de como foi
iniciar aquele trabalho missionário, aquele trabalho evangelístico ali. E na prisão acontece uma coisa extraordinária, que eles estão lá com os pés presos, ali agrilhoados ali a um tronco, e diferentemente de todos os demais que devem estar muito... prisão, quem já teve a oportunidade de ir num presídio, prisão é um ambiente extremamente deprimente e sombrio, mas aquele cárcere ali tá com uma vibe diferente, tá tendo música e vigília, né? Meia-noite tá Paulo e Silas louvando a Deus, cantando hinos, e acontece um terremoto diferente também, porque não é um terremoto assim de cair pedra na cabeça de ninguém, de cair barranco. É um terremoto para abrir as cadeias dos pés lá dos apóstolos e abrir as celas do cárcere. De modo que o carcereiro que tomava conta daquilo ali, quando ele vê todas as celas abertas e tal, ele teme pela sua vida, ele sabe que vai ser responsabilizado pela fuga dos presos, e ele pega a espada para se matar, e escuta a voz de Paulo dizendo: não te faças nenhum mal, a gente está todo mundo aqui, relaxa, tenha calma, a gente está aqui, você sossegue, a gente está aqui é porque Deus tem um propósito. Começa a pregar para a vida daquele homem, e aquele homem leva Paulo, leva aquele que estava preso, estivera preso, né? Mas estava ainda sob a sentença dos romanos ali, leva para casa. Aí chega a casa, tem aquela conversão do povo da casa, e o povo é batizado e tal. E Paulo recebe depois desse próprio carcereiro a notícia de que os pretores haviam dito que ele devia ser liberado. Aí Paulo disse: não é assim não. Sem ter nos ouvido, sem ter nos dado nenhuma chance de defesa, vocês nos prenderam, nos açoitaram com varas, sendo nós cidadãos romanos. Aí os homens ficaram com medo, porque havia um protocolo legal, havia um procedimento legal a ser observado, e o cidadão romano não podia ser tratado como qualquer outro judeu. E ali tem essa situação constrangedora, e com muitos rogos ainda pediram para ele ir embora. Então, toda essa experiência é que Paulo se recorda lá da igreja de Filipe, do início da igreja de Filipe, o contato com o carcereiro, com Lídia, o tempo na prisão, as dores ali das varadas, dos açoites nas costas, o terremoto. E Paulo diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Que recordações, meus irmãos, que recordações esse homem tinha dessa igreja, não é? Expulsão de demônio, acolhido na casa de uma pessoa que ele nem conhecia direito, que tinha acabado de se converter, a prisão, os açoites, a conversão da família do carcereiro. E como é bom poder dar graças por tudo que nós recordamos da igreja. Não é bom a gente poder, apesar de tudo, apesar de todas as falhas e muitas vezes algumas tristezas que nós sentimos aqui dentro mesmo, na comunhão com os irmãos, como é bom a gente poder dar graças, não é, pelos acampamentos, quando a gente se junta, quando a gente foi para aquele acampamento, foi tão bom, a gente dar graças pelos evangelismos. Eita, aquele trabalho de evangelismo da UMP, lá no Integração, foi uma bênção, o trabalho junto com o Mackenzie Solidário, que coisa boa, recordar que Deus, o trabalho da SAF, aquela reunião do aniversário da SAF, foi tão bom, como é bom podermos recordar as bênçãos de Deus, lembrar com alegria do que o Senhor fez em nosso meio. Apesar de a gente ter também experiências aqui que talvez não tenham dado certo, algumas situações também constrangedoras, algumas injustiças que podem ter acontecido, como aconteceu com o apóstolo Paulo, mas mesmo tendo passado por tribulações e passado por todas essas dificuldades, ele consegue dar graças com alegria pelo que ele havia passado, porque sempre Deus esteve cuidando e agindo através da vida daquele homem. E aí eu penso, meus irmãos, já como uma primeira aplicação para esse início do texto,
de que é importante a gente não se deixar marcar pelas experiências tristes, ou exclusivamente pela tristeza, que a tristeza, o sofrimento, muitas vezes deixam marcas na gente, e a gente não consegue lembrar de coisas para dar graças, a gente não consegue lembrar de dar graças com alegria, porque ficou a marca da tristeza, ficou a marca da dor, ficou a marca do desentendimento, ficou a marca da perda, e nós precisamos aprender que é importante que essas coisas que nós enfrentamos nesse mundo, tristezas, dificuldades, tribulações, açoites, perseguições, frustrações, decepções, muitas vezes com irmãos, com liderança, essas coisas não podem nos marcar a ponto de que a gente esqueça de dar graças, a ponto de que a gente perca a nossa alegria. Quando eu estava meditando, eu lembrei de um filme do Cruzada, é um filme antigo, acho que a turma talvez não tenha assistido. A Cruzada fala exatamente daquele momento em que os povos ali, os europeus, vão para a região da Palestina para tentar defender a Cidade Santa. E, na verdade, a Igreja Católica tinha interesse de apossar-se, então, daquele pedaço de terra santa para, enfim, por razões que pode aqui a gente discutir, mas o filme mostra o ator, eu não sei como é que é o personagem dele, era o Liam Neeson, e ele está numa das lutas ali com os povos ali, os persas ali, aquele pessoal que está tentando tomar posse também da cidade, que aquele pedaço de chão ali, meu amigo, é santo para um monte de gente, é todo mundo querendo aquele pedaço de chão. E eles estão defendendo Jerusalém, no período medieval ali, e ele é ferido, e ele tem um filho bastardo, que é o Orlando Bloom, e ele vai passar, então, a missão para Orlando Bloom, para defender a honra do sobrenome e defender a cidade, como sendo sua missão. E aí ele dá um beijo no Orlando Bloom, seu filho, os dois adultos, ele dá um beijo lá, sofrendo das suas feridas, da dor, quase morrendo, ele dá um beijo e diz assim, para você, para selar aqui nosso pacto. E depois ele dá um tapa na cara dele, que ele nem espera. Ele dá um beijo, aí quando ele está assim, porque ele é um filho bastardo, ele estava acabando de ser integrado ali, àquela família ali de Lorde e tal, e aí ele dá um beijo e dá uma tapa na cara dele. Isso aqui é para você se lembrar desse momento, ele diz. Porque a dor, o sofrimento marca muito mais do que, possivelmente na história dele, se o autor fosse contar mais da história dele, ele lembrar muito mais do tapa do que do beijo. Mas para lembrar, porque a gente tem o costume de lembrar muito mais do sofrimento. E apesar das marcas, dos vergões que ficaram nas costas de Paulo e Silas, do trauma da masmorra, apesar de tudo isso, ficou gravado no espírito do apóstolo, mais do que a dor, mais do que o sofrimento, a gratidão por tudo que ele recordava daquela igreja, daquela experiência. Então, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Como é bom poder recordar com alegria do que Deus tem feito, do que Deus tem sido para nós, de como Deus tem nos unido como igreja, como Deus tem estabelecido o seu propósito e realizado a sua vontade em nós e através de nós, apesar de todo o sofrimento. Apesar de 2 anos de pandemia, apesar da perda de pessoas queridas, apesar de todo o mal existente nesse mundo, nós temos que lembrar de dar graças a Deus, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as nossas orações. Não vamos permitir, meus irmãos, que a tristeza e as dificuldades nos marquem e amargurem o nosso coração, de modo a impossibilitar-nos de dar graças. Não acontece isso com muitas pessoas, às vezes perde um filho, e nunca mais consegue ter a mesma alegria, ter o mesmo desejo de viver, de realizar, porque ficou marcado pela dor. É importante nós darmos graças a Deus, apesar de tudo, dar graça, lembrar que Ele tem um propósito, que Ele é soberano. E hoje a gente vai falar sobre soberania, hoje a gente vai falar sobre soberania de Deus também. Ele continua dizendo, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em minhas orações, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação
no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipos era uma igreja parceirona do apóstolo Paulo. Era uma igreja parceira desde o início. Ele chega lá, vai pregar, Lídia já hospeda ele em casa. Depois foi preso, o carcereiro foi, levou ele para tratar dos vergões, das feridas, e ali foi também, converteu-se ele e toda a sua casa, ali foi batizado. Era uma igreja desde o início parceira, e por isso ele roga a Deus por aquela igreja, por aqueles irmãos, e Paulo faz com alegria, a igreja que cooperava com o ministério, como ele diz aí, pela vossa cooperação. A palavra no original, a palavra no grego é koinonia. A palavra cooperação é a mesma palavra para comunhão. É a igreja que estava junta do apóstolo, que tinha comunhão com o apóstolo. Desde o início demonstrou comunhão, cooperação, quer seja ali pela acolhida de Lídia, do carcereiro, quer seja por ser uma igreja onde haviam entranhados afetos de misericórdia. O capítulo 2 vai usar esse termo, que o apóstolo diz assim: se há, pois, entranhados afetos de misericórdia, são os afetos nas entranhas, em outras palavras, são os afetos nas tripas, né? E para a gente parece estranho a gente falar de afeto e de emoção nas tripas, né? Nas entranhas, mas acreditava-se que isso era o centro das emoções, né? Até bem pouco tempo, uma igreja aqui, que eu não vou mencionar a denominação, que tem uma teologia meio estranha também, os irmãos, quando diziam que estavam cheios do Espírito Santo, eles batiam na barriga, assim, estou cheio do Espírito Santo. Não é o que eu faço quando eu como uma feijoada, aí bati na barriga, eu estou cheio do Espírito Santo. Pois é, porque acreditava-se que essa região era uma região de emoções, era o centro das emoções, estaria no ventre. Quando você tem uma prova para fazer, um concurso, a primeira coisa que você sente é o friozinho na barriga. Tem gente que é mais sensível que os outros, né? Lá em casa eu tenho um que, pelo amor de Deus, ele só precisa pensar, eita, eu vou jogar amanhã. Aí ele começa a sentir logo dor de barriga, querer vomitar, porque a gente é um local que primeiramente a gente reage, sente frio, sente cócega, quando a gente vai namorar, está pensando em namorar, que a pessoa vai se aproximando, que a primeira coisa que a gente sente, a barriga vai né? Então, esses entranhados afetos, aqui nessa época especialmente, acreditava-se que a pessoa podia dizer com toda a emoção, dizer assim: eu amo você com todo as minhas tripas. Ele podia dizer assim, porque é o que é equivalente hoje dizer que ama com todo o coração, com toda a minha entranha. E o apóstolo disse que acontecia isso na igreja. Havia entranhados afetos de misericórdia. Agora, mais ainda, esse amor, esses afetos que haviam, eles extrapolavam essa esfera hoje romântica e piegas do sentimento apenas. Havia de fato um desprendimento daqueles irmãos uns pelos outros e às vezes por irmãos que eles nem conheciam, por igrejas que nem conheciam. Eles estavam dispostos a cooperar, a ajudar com o evangelho. Aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele estava preso. Se vocês forem aí um pouquinho mais adiante, Filipenses é uma cartinha pequena e eu recomendo que vocês leiam, no capítulo 4, verso 10 a 16, o apóstolo vai dizer que mesmo quando ele estava preso, quando todo mundo tinha que estar com vergonha, com medo, sem querer ajudar, diz que mesmo quando ele estava preso, eles não mediram esforço de ir lá ajudar, cooperar com o apóstolo, contribuíram também com a igreja que eles sequer conheciam, com a igreja de Jerusalém, quando Paulo teve necessidade de levantar ofertas por causa de fome, por causa de uma situação específica lá de pobreza naquela igreja, diz que aqueles irmãos, eles rogaram ao apóstolo, segundo Coríntios capítulo 8, verso 1 a 5, diz o texto da Escritura Sagrada, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 5, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, era onde Filipos ficava, porque no meio de muita prova de tribulação,
manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Eles não estavam numa situação de fartura, sobrando condições para ajudar a igreja, mas e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, era de fato uma igreja que o apóstolo Paulo dizia: eu dou graças a Deus, não só pelo que eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação. Vocês são parceiros, vocês cooperam com o evangelho, vocês são generosos, são desprendidos. A carta aos Filipenses ela é tida como uma carta da alegria, e Paulo vai falar sobre alegria várias vezes. Aqui ele fala que a súplica que ele faz é uma súplica, normalmente a gente associa a súplica com alguma coisa triste, aquela, né, intercessão pesarosa e difícil. Ele está dizendo que suplica, mas suplica com alegria, por causa da parceria desses irmãos, porque eram irmãos companheiros, eram os irmãos da comunhão, na cooperação do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, primeiramente, nós observamos que a súplica do apóstolo, agora aqui nesse momento, ele está preso. O apóstolo está preso. Ele está escrevendo essa carta para os irmãos de Filipos. Mas ele não está pedindo por saúde, ele não está pedindo para ser livre, ele não está pedindo sustento, nem emprego, ele não está pedindo nada disso que a gente costuma pedir sempre nas nossas orações. E essa é uma tônica, desde a primeira oração que a gente está vendo aqui no apóstolo Paulo, é que me parece que as questões de ordem material ocupam um lugar de menor importância nas orações. Não é que não haja espaço para você orar pedindo a Deus essas coisas, mas as questões morais, as questões espirituais são sempre de maior relevo, são sempre preponderantes nas orações. A glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas, a alegria, o poder do Senhor, o conhecimento da sua vontade, da sua palavra. Então, o apóstolo aqui ele não pede essas questões mais de ordem material, ainda que tenha o seu lugar. A súplica do apóstolo também não é por sua libertação, mas se direciona à cooperação da igreja ao seu ministério. Em segundo lugar, ressalta que a súplica, que normalmente na nossa limitada percepção parece concordar com alguma atitude de dor e sofrimento, aqui é feita com alegria. Podemos suplicar a Deus com alegria. Senhor, abençoa os teus santos. Ó Deus, louvamos o teu nome pela cooperação da igreja. Podemos suplicar com alegria. E alegria por poder contar com a cooperação dos irmãos, com a instrumentalidade. Como é bom poder contar com os meninos da mídia aqui, ó, na quarta-feira à noite estão aí transmitindo o culto, colocando o textozinho lá embaixo, fazendo edição. Como é bom poder contar com o Timóteo aqui tocando. Ele toda quarta-feira ele inova. Uma quarta-feira com violão, outra quarta-feira guitarra, projeto só lá para cá, né? Acompanha Érico, se não acompanhar também tá bom. Ele tem esse dom de flauta de levar no gogó e sozinho, não tem problema. Como é bom poder contar com a instrumentalidade dos irmãos, com a cooperação no evangelho. Que bênção podemos cooperar com o ministério de missionários e pastores. A igreja ajuda. Eu tenho até vergonha de chamar de cooperação, porque a gente ajuda tão pouco, mas a gente coopera, ainda que com pouco, com o ministério de Catiane, com o ministério do Carmo, lá na Amazônia. Nós cooperamos com o Ministério de Socorro Teles, esse ministério itinerante de louvor que ela tem. Cooperamos com o Ministério da Igreja Presbiteriana, através dos nossos dízimos ao Supremo Concílio, o trabalho de missões que a igreja faz. Embora seja muito pouco, nós podemos e devemos suplicar a Deus para fazer mais, para sermos de fato cooperadores do reino, não só como igreja institucional, como conselho, mas cada um de nós poder colocar como alvo de cooperar com o ministério, com um missionário. Que bênção, meus irmãos, sermos cooperadores do reino. Como precisamos suplicar para que a igreja continue avançando, pregando o evangelho. Quão importante nos alegrarmos com a cooperação de cada parte na igreja do Senhor.
e com a bênção de podermos manifestar amor através de um bolso convertido. Diz que esse é o último órgão que se converte. A gente converte o coração e depois de, sabe Deus, com a graça do Senhor, a gente converte o bolso, que é o órgão mais difícil da gente converter, é o bolso, né? Mas como é bom a gente perceber o amor dos irmãos através de um bolso convertido, porque de fato o dinheiro tem sido, o amor ao dinheiro tem sido um dos grandes ídolos do nosso tempo, né? Aquilo em que nosso coração tem depositado confiança e tem depositado expectativa, e por isso é um dos tronos mais difíceis de ser destruído no nosso coração, é o do dinheiro. Continuando, queridos, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E aí é um interlúdio, meio como numa música, você coloca alguma coisa ali no meio para preparar para o próximo ato. O apóstolo fala assim, meio que da certeza que ele tem quando ora. Ele não está falando agora estritamente de por que ele ora, por quem ora, mas a certeza que é no seu coração quando ele ora. Ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o apóstolo ele faz duas afirmações aqui. Primeiro, que ele está certo de que Deus vai completar essa obra que ele iniciou na igreja de Filipos. Essa obra que ele iniciou com o apóstolo pregando aos gentios. Deus vai completar essa obra. Essa cooperação com o Evangelho está inserida num processo de crescimento espiritual, em que Cristo é o modelo, e dentro de um lapso temporal em que o dia do Senhor é o alvo, é a nossa chegada. E não somente isso, que ele está certo que Deus é soberano, e que quando ele coloca no coração de homens para começar a igreja lá em Filipos, coloca no coração de começar um trabalho numa fábrica que se transforma na igreja, coloca no coração de começar um trabalho em Cabaceiras. Deus que iniciou a obra, Ele é fiel, Ele é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. Essa é uma certeza que o apóstolo tem da soberania de Deus dentro do seu plano em relação à igreja. E uma segunda certeza que ele tem, a segunda afirmação que ele traz, está no versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, quer seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, a segunda afirmação é que ele carrega aquela igreja no coração. Mesmo nos momentos solitários, ele está aprisionado, escrevendo, dizendo: olha, eu estou com vocês, eu carrego vocês no meu coração. Quer seja nesses momentos tristes, quer seja no momento da pregação, do êxito do Evangelho ali, ele carrega aquela igreja no coração. A igreja está junta com ele na pregação, está junta com ele na prisão, participando do ministério do apóstolo. E ele diz ainda, versículo 8, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Há um consolo e ao mesmo tempo um incentivo ao seguirmos a Cristo. É que o sucesso desse projeto não depende de nós, não depende das estratégias que o pastor Flávio e o pastor Eric vão traçar aqui, nem o que o conselho, não depende das condições econômicas, financeiras e sociais da igreja, da cidade, do país. Esse trabalho aqui, esse projeto que se chama Igreja de Deus, ela não depende de nós, porque aquele que iniciou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Isso nos consola. Não depende de nós, porque nós somos falhos e se dependesse estaremos perdidos. A vitória de nós alcançarmos a estatura de Cristo, o modelo de Cristo, essa vitória foi conquistada por Cristo Jesus na cruz, pelo próprio Cristo. Então nós podemos ter a certeza da glorificação no último dia, porque estamos garantidos, avalizados pela palavra do Senhor, pelas suas promessas, pelo seu decreto, que é de eternidade em eternidade. Não é assim que ele fala lá em Romanos capítulo 8, aos que de antemão
conheceu, a esses também predestinou, aos que predestinou, a esses justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. É de eternidade a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, Ele conheceu, Ele amou e predestinou e mandou seu Filho para salvar, justificar e vai também glorificar. O mesmo Deus que não poupou ao seu próprio Filho, acaso também não vai nos dar com Ele todas as outras coisas, a bênção da salvação, a bênção da vida eterna? Quem pode nos separar desse amor? Eu vou ter que ler esse texto. Como diria o pastor Jamison, esse é um texto para ser escrito com letras douradas. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aquele que começou a boa obra há de completá-la, porque até o próprio Filho dele, Ele colocou no plano, no projeto, e não poupou seu próprio Filho. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, porque a obra é do Senhor, Ele é soberano na história da salvação do seu povo, e Ele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Como é bom, meus irmãos, como é bom termos essa certeza na soberana vontade de Deus, e como é bom termos uma igreja para sentir saudade. Você já sentiu saudade dessa igreja? Hein, Tiago, já sentiu saudade lá? Eita, é bom demais ter igreja para sentir saudade. Quando eu viajo, às vezes passo uns dias fora, né, 30 dias fora, e fico com a dor, não sei nem se faz bem assistir o culto pela internet. E aí é que você fica com saudade de estar aqui. Você chega depois de um mês, eu passo vergonha quando eu chego depois de um mês aqui no louvor, que eu boto para chorar sozinho, no louvor lá mais normal, natural do mundo, eu chorando sozinho, matando a saudade da minha igreja. Como é bom, meus irmãos, ter saudade da igreja. Como é maravilhoso você estar cooperando com Ele, com o reino, e poder sentir saudades, carregar a igreja consigo no seu coração. Como é maravilhoso carregar a oração dos irmãos, aonde quer que você vá, ou melhor, ser carregado pelas orações dos irmãos no exercício de nossas atividades. Você saber que onde você está, por mais difícil que seja o desafio, tem uma igreja orando por você, tem mães de oração aqui, tem irmãos de oração que estão se reunindo na quarta-feira e estão orando pela sua vida. E não se acanhe de trazer motivo de oração, pedido de oração, para colocar a igreja para orar, porque nós somos esse povo que coopera junto, intercedendo ao Pai uns pelos outros. Como é bom, meus irmãos, ser carregado por essas orações no exercício de nossas atividades, nas comemorações e nas provações. Quarto ponto, quarta lição aqui nesse texto, já perto de caminhar para o final, o texto continua, diz assim: e também faço essa oração. Aqui passamos do interlúdio, agora vamos para a oração final. Tivemos o preparativo da oração, de como ora, nós tivemos um interlúdio aí do modo por que ora e do que ele acredita, as afirmações que o apóstolo faz, e agora chegamos na oração propriamente dita do apóstolo aqui nesse texto. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. A súplica do apóstolo é que aqueles irmãos que já demonstravam grande apreço pelo ministério do apóstolo,
que já demonstravam todo esse apoio nas prisões, que cooperavam com o ministério, que esse amor cresça ainda mais, possa crescer mais e mais nesse amor. Agora, não é qualquer amor, é amor com conhecimento, é que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Meus irmãos, porque amor sem conhecimento, amor sem percepção, sem discernimento, é paixão tola, é paixão infantil, inconveniente, é desejo egoísta, ciumento, violento. E é por isso que o mundo não sabe o que é amor. Porque o amor verdadeiro vem com o conhecimento do santo, vem com o conhecimento da palavra, vem com o discernimento, vem com pleno conhecimento e percepção. O amor verdadeiro é aquele que cresce em conhecimento. Aliás, a palavra conhecimento aqui na palavra de Deus se confunde com o próprio amor. Lembra que eu falei do texto de Romanos, capítulo 8, ele diz assim, aos que de antemão conheceu. Aí os arminianos dizem, está vendo aí? Ele sabia, ele conheceu antes, sabia que a pessoa ia aceitar Jesus. Aí os predestinados dizem, não, meu irmão, conheceu aí, a palavra conheceu significa amor. É a mesma palavra que lá no Gênesis se fala assim que Adão conheceu a Eva. É a mesma palavra que fala de que Maria não se deu a conhecer a José até que o menino fosse nascido. É essa intimidade, esse amor consumado ali na intimidade, quando dois se fazem um. E amar o irmão, é a oração do apóstolo aqui, de que a gente cresça em amor nesse conhecimento, o próprio conhecimento se confunde com amor. Precisamos de conhecimento e discernimento, percepção, para verdadeiramente amarmos a Deus e aos irmãos. Precisamos, queridos. Às vezes a gente quer ajudar o irmão, a gente vê o irmão passando por um problema, a gente quer ajudar e quer ajudar de todo jeito, acha que dando alguma coisa, a ação social seja a melhor ajuda, e às vezes não é. Às vezes talvez uma capacitação, às vezes, e está aí o pessoal da CAEP que tem todo tem se dedicado, se desdobrado para tentar alcançar os mais necessitados. Como é difícil você ter esse discernimento, mas nós temos que orar para crescer no amor, em pleno conhecimento e discernimento. E uma segunda verdade aqui é que nós nunca podemos estar satisfeitos com o nosso amor para com Deus e para com os irmãos. Mas é tão bom aqui a igreja é pequena, a gente sente o calor agora, está todo mundo podendo vir, ocupar as cadeiras, é bom isso, e está bom. Não, é para orar para crescer mais. Tem sempre uma medida que a gente pode ir além, ir adiante, crescer mais no discernimento, nos relacionamentos, mais no amor e no conhecimento de Deus, no conhecimento e no amor ao próximo, a quem e como ajudar. Na Bíblia nós temos um caso emblemático, é o caso de Zaqueu. Zaqueu está na árvore lá, Jesus passa e olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce, eu vou para a tua casa agora, me convém ir lá. E Zaqueu fica tão impactado com a mensagem que ele faz o quê? Ele sai vendendo o que ele tem, ele vai sair dando o que ele tem aos pobres. Para a vida de Zaqueu funcionou dessa forma, mas não quer dizer que necessariamente, porque ali houve salvação, que na sua vida vai sair do mesmo jeito também, mas que de fato nós precisamos crescer no conhecimento e na percepção, no discernimento, nessa dimensão do amor a Deus e aos irmãos, nós precisamos sempre. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, esse amor aqui em pleno conhecimento é um resumo da santidade, da vida em santidade. Se a gente pode resumir a vida em santidade, como devemos viver, é crescendo em pleno conhecimento, no amor uns aos outros e a Deus, em pleno conhecimento e percepção. E por fim, meus irmãos, o objetivo desse pedido, dessa súplica que ele faz, dessa oração que ele faz ao Senhor, que o amor daqueles irmãos que já haviam demonstrado amor, que esse amor aumente mais em pleno conhecimento e toda a percepção, ele diz, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis
para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. João Calvino, falando sobre esse versículo 10, ele diz que o Senhor não deseja que seu povo crente se dedique infrutuosamente a aprender o que é inútil. Por isso que ele diz que o objetivo do crescimento no conhecimento, no discernimento, é para aprovar, diz aí a ideia é de testar material, é de provar aquilo que é excelente. Você prova as ações, você prova os projetos, os planos que você tem. Tem aqueles que não vão lhe levar a lugar algum, tem aqueles que são inúteis, servem somente para as questões desse mundo, e há aqueles que são para a eternidade, e que se investem em pessoas, e que se investem na expansão do reino, do evangelho. E o apóstolo está dizendo, olha, vocês aumentem o amor em pleno conhecimento e percepção, para vocês poderem provar exatamente aquilo que é excelente, e não se contentar com aquilo que é passageiro, com aquilo que é fútil, com aquilo que não tem utilidade. A ideia é de que nós precisamos nos aprofundar nesse amor, no conhecimento de Deus, através de sua palavra, no discernimento, para reconhecermos o que é duradouro, o que é eterno. O mesmo apóstolo reafirma essa verdade na segunda carta a Timóteo. Ele diz que toda escritura é útil para o ensino. É uma boa forma de você aprovar aquilo que é excelente e ser sincero e inculpável para o dia de Cristo. A ideia aqui também é desse crescimento e amor. Conhecimento também deve se refletir num caráter honesto e verdadeiro. Ele diz para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E essa palavra sincero aí no original dá a ideia de um sol limpo, um sol sem nuvens. Alguns comentaristas dizem que as pessoas, quando iam comprar determinados tecidos, determinados materiais, colocavam contra o sol para ver se havia algum defeito, se tinha alguma falha na fibra. E ele diz assim, exatamente, é dessa forma que o crente deve viver, crescendo em amor, na comunhão, na palavra, e provando as coisas diante da justiça de Deus, diante do caráter de Deus, para ver se realmente elas são excelentes, para que a gente possa, de fato, alcançar o estar sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O pastor Hernandes Dias, falando sobre essa questão de ser sincero, essa palavra sincero, na verdade, ela vem do latim, né, de sincera, sincero. Alguns comentaristas falam que o mel, quando se comprava o mel, se colocava, né, se derramava o mel para ver se ele estava bem translúcido, ali, bem transparente, sem granulação, quer dizer que ele estava sem cera, ele estava puro, estava transparente. Há uma outra analogia que se fazia com os vasos que se vendiam nas feiras, e os vasos, para se maquiar os vasos, para tirar os defeitos, as rachaduras, se colocava cera nos vasos. E com o tempo a cera ia secando e a rachadura ia reaparecendo. Mas o apóstolo está dizendo que a gente deve crescer no amor e no pleno conhecimento e todo o discernimento, toda a percepção, para aprovar das coisas excelentes e ser sincero. Não há lugar para falsidade no meio do povo de Deus, no corpo de Cristo. É sinceridade para o dia de Cristo, para sermos sinceros até o dia de Cristo, a semelhança de Cristo, sem falsidade, até o dia em que, contraposta ao sol da justiça, a igreja se apresentará sem ruga e sem mácula. Os frutos de tal atitude só podem ser a justiça, a paz e a verdade. A exemplo da oração ensinada por Jesus, Paulo termina a oração com uma doxologia aqui, né? Louvando, adorando a Deus, qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Para finalizar, só, meus irmãos, como uma aplicação, queria lembrar da questão que a soberania de Deus aqui nesse texto, que garante-nos que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Ela não exclui a nossa responsabilidade. Na mesma afirmação que está no coração do apóstolo, a soberania de Deus, ele diz que nós precisamos crescer. A responsabilidade nossa de crescer em
amor, de crescer nesse pleno conhecimento e toda a percepção, com caráter honesto, provado. A soberania de Deus não anula a responsabilidade nossa como igreja de aprovar apenas o que for eterno e excelente, com toda a sinceridade, cheios do fruto de justiça. Meus amados irmãos, nós não oramos apenas por avivamento pelo avivamento. Nós não oramos só para que a igreja tenha amor, para que ela seja uma igreja amorosa. Nós não oramos apenas para que a igreja seja animada, seja saudável. Nós oramos por todas essas coisas para louvor e glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é a obra de Jesus na cruz do Calvário. É a glória de Deus a que nós estamos buscando. A Ele seja a glória desde sempre até a eternidade. A Ele seja a glória para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a confiarmos na sua soberana vontade no meio da sua igreja e a também caminharmos crescendo no amor, no pleno conhecimento e toda a percepção. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por quanto podemos aprender através dela, Senhor, que sempre podemos crescer mais e mais no amor. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para crescermos no pleno conhecimento, ó Deus, na verdade, cheios do fruto de justiça, ó Senhor, em todo discernimento, para não termos atitudes, ó Deus, intempestivas, assoldados aqui, mas fazer aquilo que é para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti. Nos ensina a descansar na Tua soberana vontade, porque o Deus que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos dê um coração cheio de louvor e de gratidão e que o Senhor nos ajude a afastar as marcas deixadas, Senhor, por esse mundo de tristeza, de dor, de sofrimento, para que a nossa boca se encha de júbilo, de louvor e de gratidão a Ti. E que agora, Senhor, e em todo o plano da Tua igreja, que possamos dar glória ao Teu santo nome e que no dia do Senhor, no dia de Cristo, nós possamos, ó Deus, como igreja gloriosa, como igreja santa, perfeita, estarmos diante de Ti, glorificando o Teu santo nome, louvando por tudo que o Senhor fez e que o Senhor fará de eternidade em eternidade, porque o Senhor é Deus. A Ti seja a glória, a honra e o louvor. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.